Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Eduardo de Oliveira, jornalista da Associação de Conselheiros do Brasil. A associação criou este espaço de conselheiros para conselheiros. Os diretores conselheiros da AC Brasil são executivos de sucesso no Brasil e no exterior. Eles ocupam posições em vários conselhos de empresas e associações de classe. Nosso público é formado por conselheiros de empresa que buscam estes profissionais. Temos grupos de discussão e comitês que tratam de temas específicos ou estruturais. Promovemos também educação continuada por meio de treinamentos, lives e webinars, como esse de hoje. Além disso, temos também uma newsletter semanal e artigos dos nossos associados e autores consagrados, publicados na nossa página na web. Para você que se interessa pelos objetivos da AC Brasil, fica aqui o convite de se juntar aos nossos mais de 2.000 seguidores no LinkedIn ou para se associar na nossa página através do QR Code que vai aparecer no fim deste webinar. O nosso webinar de hoje vai tratar do tema entre a sustentabilidade e o ESG. Comigo está Milton Alves, head do Comitê de Sustentabilidade e Diversidade da Brasil, para receber o nosso convidado, Elimar Silva Mello, associado da Brasil. O Elimar é contador, administrador, relações públicas, filósofo e quase teólogo, né? Graduado em marketing e comunicação social, gestão empresarial e gestão de pessoas. Além disso, ele é mestre em administração estratégica. O Elimar é fundador da Colabore Assessoria Empresarial. Ele é professor convidado da Fundação Dom Cabral e da Fundação Getúlio Vargas, inclusive em formação de conselheiros. Elimar também é autor de livros na área de gestão e marketing e é um entusiasta do consumo responsável e incansável estudante de temáticas de sustentabilidade e ESG, treinando e palestrando em empresas sobre esses temas. Eu vou pedir, então, primeiro, boa noite ao Milton, boa noite ao Elimar, e vou pedir, então, ao Milton que, por favor, apresente aí também o nosso convidado de hoje. Boa noite a todos. Boa noite, Elimar. Boa noite, Eduardo. Boa noite a quem estiver vendo também. Primeiro, Elimar, fala alguma coisa sobre sua trajetória profissional, desafios, enfim. Fale-me sobre você. Boa noite, gente. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Eu sou também associado da AC Brasil e é um privilégio poder contribuir, né, com essa prosa. Olha, Milton, esse ano eu completei 46 anos que eu trabalho, né? Então, assim, a jornada profissional ela tem sido muito grande. Eu ainda trabalho, né? Não parei, apesar de ter aposentado pelo INSS, continuo trabalhando, né? Lecionando e pesquisando e estudando. E isso é uma coisa que dá muito gás. Nas coisas que eu já fiz na vida, eu comecei como bancário, como office boy de banco, né? E nesse banco que eu comecei, eu saí de lá como gerente de marketing depois de 14 anos. E fiz uma trajetória posterior a isso, gerenciando áreas de marketing e comunicação, fui me aperfeiçoando, né, nessas áreas, fazendo as pós-graduações. E depois eu entrei também para o mundo acadêmico como professor em várias instituições educacionais e atualmente eu leciono mais para a Fundação Getúlio Vargas e para a Fundação Dom Cabral, eventualmente para a PUC Minas. Eu sou um filho da PUC, que boa parte dos cursos que eu formei foram na PUC Minas aqui, né? Então, eu gosto de lecionar lá também. E, como o Eduardo comentou aí, eu sou um entusiasta da área de sustentabilidade desde sempre, né? Então, desde a minha segunda pós-graduação, onde eu fui apresentado por uma professora na pós-graduação em comunicação social, uma professora, ela me apresentou um livro e falou assim, você devia ler esse livro. E o livro não fazia parte da matéria dela, não, mas como ela olhou para minha cara, né, a gente conversando, eu devia ler o livro, eu fui ler. E esse livro, de fato, ele movimentou a minha cabeça desde lá da década de 80, né? A gente estava lá na década de 80 ainda. E aí, desde então, eu venho estudando sobre sustentabilidade, trabalhando com a sustentabilidade, e isso aqui que me traz aqui, né, para a gente falar um pouco sobre isso. Ok?
Tá certo. Me fala sobre sustentabilidade gerando lucro, valor para a empresa. Ah, bacana. Uma das coisas que a gente tem que ter clareza é a lógica da sustentabilidade, né? Se você me permite, eu vou apresentar uma imagem aqui, que ela facilita o entendimento. O professor tem esses vícios, sabe? Então, deixa eu apresentar aqui, que facilita o entendimento, né, Pode? da turma aí, que é isso aqui, ó, né? A gente fala dessa imagem, né? Alguns acham ela muito antiga, alguns acham que ela é problemática, alguns acham que ela não vale mais nada. Eu tenho colegas assim, mas eu acho ela tão básica para as pessoas entenderem que facilita muito a vida. Quando a gente fala de sustentabilidade, existe um determinado momento que a gente começou a falar sobre o triple bottom line, né? Que é essa ideia do tripé da sustentabilidade. Então, quando eu falar de gerar lucro, eu prefiro, Milton, falar de gerar os resultados, dentre eles o lucro, né? Porque a gente, nessa lógica desse tripé, nós temos resultados que são benéficos para as organizações, para as empresas, em três grandes áreas. A perspectiva ou os objetivos econômicos, está aí como está na imagem, né? O crescimento da organização, gerar valor para os acionistas, aumentar a eficiência operacional, investir e assegurar a inovação, ou seja, a perpetuidade, né, da organização, economicamente falando. Então, a organização ela tem que ser economicamente sustentável. E no economicamente está implícito financeiramente. Porque às vezes financeiramente e economicamente, a estrutura econômica é que sustenta, né, a possibilidade de eu ter um fluxo de caixa, de gerar valor fiduciário, gerar dinheiro, mas eu tenho que gerar valor para o mercado. E gerar valor para o mercado, a gente gera através da economia, né? A própria, a própria palavra economia já diz isso, é a raiz etimológica dela. A lógica da sustentabilidade, né, ou dos objetivos ambientais é, é observar o ambiente natural, né, e observar os impactos que essa organização ou sua cadeia produtiva, né, geram para o ambiente. Porque às vezes não é nem a empresa, mas é um fornecedor dela ou é um cliente dela, quando a gente fala de B2B, que vai gerar impacto para o ambiente natural. E as perspectivas também do social, por isso a gente fala de socioambiental, né? Entender da equidade, da justiça, da inclusão social, da perspectiva da diversidade que a gente fala hoje, das identidades culturais, estruturais que nós temos para todos os lados, e o desenvolvimento das instituições no entorno da própria organização. Então, eu gosto muito dessa imagem porque ela traz, quando a gente fala de resultados, um dos resultados, né, é o financeiro, e ele é fundamental, porque se não tivesse resultado, né, a própria organização ela não perpetua. E não perpetuar significa ela sair do mercado, né? Significa ela deixar os afazeres dela, inclusive no social, que é empregar pessoas, remunerar pessoas, né, para que essas pessoas possam sustentar suas famílias, consumir no mercado, ela deixa de fazê-lo. Então, a existência da organização, da empresa, ela já é, por si só, um, um, um um player, né, no ambiente de negócios. Então, a sustentabilidade ambiental e econômica, quando a gente fala assim, é porque o ambiente de negócios necessita das organizações, das empresas, para que ele, inclusive, exista, né? Porque senão passa para a inexistência, né? Então, eu penso que é essa importância, e com isso a gente consegue também, né, gerar lucro, porque você melhora sobremaneira quando você destaca
essa sua ocupação, mais do que essa sua preocupação, mas se ocupa disso, você melhora muito a imagem organizacional, né? Respondi? Você está no mudo. Entendi, mas como você vê essa tendência de diminuição com a preocupação com sustentabilidade em período de crises? A priorização de lucro, custo em relação à sustentabilidade. Como você vê isso? O Milton, algum tempo atrás, tem uns meses, acho que foi no início desse ano, no final do ano passado, eu até escrevi um artigozinho que falava do diálogo possível entre as sopas de letrinha, né? Entre ESG e DRE, né? Então, acho que é fundamental a empresa se ocupar de ganhar dinheiro, sim, de gerar lucro, senão ela perece, senão ela não se sustenta. Os cuidados que ela tem que tomar, se eles não fizerem parte intrínseca, ou seja, dentro do propósito da organização, isso vai, no mercado, né, vai aparecer como um greenwashing, né, que é uma expressão que a gente usa, que é a ideia de só parecer, mas não ser, né? Então, o ser uma organização sustentável também é ser sustentável econômica e financeiramente. Os impactos, né, e o cuidado para a perpetuidade da empresa, ele é necessário, é super necessário, ele é vital, principalmente quando a gente fala de pequena e média empresa, porque nós estamos falando de investimentos de todas as ordens, e alguns investimentos que as organizações querem fazer, elas acabam querendo copiar a grande empresa. E isso é um equívoco, né? É um equívoco grande, porque a pequena e média empresa ela tem que ter um roteiro de leitura de como ela vai se adaptar, né, para uma... A expressão muito usada é uma agenda, né, de sustentabilidade. E o ESG tem a sua agenda, baseada nos objetivos, né, desenvolvimento sustentável, que foram pro- propalados, né, e colocados lá em 2015, ou seja, tem 9 anos. Eu acho que eu tenho essa imagem aqui também, que eu acho que facilita para a gente. Deixa eu abri-la aqui, que facilita a nossa conversa aqui. A turma vai vendo de que a gente está falando aqui, né? Porque a ideia não é estagnar a organização ou a empresa. A ideia é que a organização ela continue se desenvolvendo, mas numa perspectiva sustentável. É, é, e, né, a gente pode ver aí pela data, né, de 25 de setembro, ou seja, cerca de 9 anos atrás, quase que exatamente, né, pela data que a gente está tá no webinar, é, a gente percebe que o desenvolvimento sustentável ele tem várias metas, olha, 169 metas relacionadas com os objetivos, e os objetivos estão aqui, ó, né? Então, tem, né, 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. A minha sugestão, normalmente, é a empresa entender em em qual desses, né, objetivos, qual desses ODS, que se lhe apresentada, que ela tem mais sinergia, aquilo que tem mais a ver com a sua entrega no mercado, aquilo que ela tem mais impacto, aquilo que ela mais fará para beneficiar o mercado, a comunidade, o seu entorno, a lógica do socioambiental. Inclusive, eu gosto muito de ler, ao invés de ler o Environment, Social e Governance, que é o ESG, né? Ou eu gosto de ler de trás para frente, que é a lógica da governança socioambiental. Então, instalar uma governança socioambiental na organização é quando isso parte dentro, né, da perspectiva do contexto que essa organização está
instalada, começa a fazer parte da sua cultura, né? Então, isso tem que estar na cultura organizacional. Portanto, também no seu propósito organizacional. E aí é importante identificar, né, de que a organização quer se ocupar. A organização não vai se ocupar de 17 objetivos. Se ela se ocupar de um, né, quiçá de dois, ela já está fazendo muito porque ela está olhando para objetivos, é, como, né, a própria Unicef coloca aqui, né, que tem esses objetivos. Cadê? Estão aqui, né? Com esses mesmos objetivos, a gente tem a condição de ter um olhar para a própria humanidade, né? Nesse sentido. Então, é nessa linha de conduta que eu acho que a gente precisa ter esse cuidado, né? Tá certo. Professor Elimar, em termos de geração futura que vem aí, são muito mais consumidores muito mais preocupados com sustentabilidade. Quanto você acha que uma empresa em particular é sensível e não pode negligenciar uma imagem de sustentabilidade? Olha, Por exemplo, uma empresa é, que tem o seu público-alvo mais jovem, mais renovável, ela me parece ser mais crítico. é, Há uma imagem da empresa sim. sustentável. Como eu estou mostrando ali, né, a Assembleia das Nações Unidas, quando aprova esses objetivos, lá atrás, em 2015, ela manda um recado, né? Esse recado que foi sendo assimilado pelas organizações e até gerou a, a, a própria ocupação de muitas organizações com o olhar para a sustentabilidade. Então, quando isso começa a ser mais evidente, o comportamento das pessoas muda. As pessoas começam a procurar valores similares aos seus. E parte da população mundial, e que consome, mudando o seu comportamento, mudando a sua forma de pensar e o modo de agir, ela muda também o seu comportamento de consumo. Então, o comportamento de consumo, ele é resultado de como as pessoas pensam e aquilo que elas colocam valor. Naquilo que elas colocam valor, elas vão consumir a partir daquela perspectiva, né? Se elas puderem pagar o preço. Então, acho que isso é uma coisa relevante também para a nossa conversa, para a nossa reflexão. Então, o pagar o preço é uma coisa tanto do mercado quanto das organizações que oferecem produtos e serviços para o mercado, sustentáveis ou não, com uma pegada de sustentabilidade ou não. Mas há um público crescente e amadurecido e que vai gerando cada vez mais como formador de opinião, né? Hoje tem antigamente falava que era formador de opinião, hoje é influencer, não é mesmo, Eduardo? Porque você que está aí no jornalismo, hoje o formador de opinião é um influencer. Então, É obra da esse moda. tipo, então é a palavra da moda, mas que vai pegando. Antigamente, uma das minhas formações é em relações públicas, né? Relações públicas quase que desapareceu. Hoje fala de stakeholders, né? Então vai mudando o vocabulário, mas os fundamentos são bem similares. Mas essa ideia de formar opinião, né, de influenciar a opinião dos outros, vai gerando comportamentos distintos de consumo. Então, há sim uma carência das organizações de ter esse olhar para onde o consumo tá focando, para onde ele está indo, para que ela possa acompanhar essas tendências, né? E entregar no mercado valor em forma de produtos e serviços que essas pessoas estão mudando sua forma de consumir e de comprar. Então, a organização também tem que ir alterando a sua oferta conforme essa demanda vai mudando. O que acontece, Milton, é que essa mudança ela não é automática, né? Ela é gradual. Nós estamos numa transição.
numa transição de uma sociedade fabril, de uma sociedade pós-Segunda Guerra e amadurecida, né? Uma sociedade de guerras do passado e guerras atuais, uma sociedade muito juvenil, para uma sociedade um pouco mais madura, né? Com algumas coisas já vencidas disso aí. Principalmente pós-pandemia, onde a humanidade ficou tão fragilizada na sua totalidade, né? Então, algumas coisas amadureceram. E esse olhar que a gente tem hoje, ele pode ser mais amadurecido, né? Isso depende tanto de quem consome, ou seja, tanto da demanda quanto da oferta, porque a lógica, ela não é uma lógica. Vocês me desculpem a expressão, né? Mas muita gente encara o ESG com uma perspectiva muito romântica, né? Muito idealista e romântica, e pouco prática. E o empresário, principalmente o pequeno e médio empresário, não dá para ser romântico. Tem que ser prático, porque isso impacta diretamente naquilo que ele oferta na sua organização, para o seu mercado e internamente na organização. E isso, além de tudo, tem que favorecer os resultados dele, seja para as pessoas da organização, seja para as suas melhorias de processo, seja na sua ação no mercado, seja no impacto que vai causar na sua DRE. Então, tudo isso é olhar para essa mudança de direção de consumo, que ela é gradual. O consumo mudou, conversa para boi dormir. Ele está em mutação, né? Então, tá convergindo para outras possibilidades, né? Porque o mercado ele é muito grande, né? Quando a gente fala de 8 bilhões de pessoas no mundo, o mercado é muito grande, não é bem assim que tudo mudou, não, né? Respondi? Respondeu. Desculpa. Respondeu. Considerando o público de uma empresa, você acha que a preocupação com sustentabilidade faz diferença à classe social do consumidor? Aí, Faz, esse item que você falou. faz. Faz porque faz diferença o nível de informação da classe social, de informação e de formação. Porque olha só, a informação ela está na palma da mão, o acesso a ela, mas a busca por ela é muito distinta. E aí, as pessoas que têm acesso a, ao estudo, né, vamos dizer assim, um maior grau de exigência e que tem uma melhor formação pessoal e profissional, essas pessoas passam a ter acesso a informações que o público, vamos separar pelas classes, né, que nem sempre o público da classe D e E tem essa informação amadurecida. E aí você tem a classe C, que é exatamente o meio, né? A classe média, a classe C, bem no meio entre A e E, né? Que já começa a ter um entendimento melhor sobre um mercado sustentável, com serviços e produtos com um viés de sustentabilidade socioambiental e econômica, né? Porque quando a gente fala econômica, as pessoas podem pensar que esse impacto econômico é só no bolso do empresário. Mas não é não. A economia, né, e a ecologia têm a mesma raiz etimológica. Então, a gente fala da mesma coisa, né? A gente fala do eco, né? Que a gente tem, inclusive, a ideia de ecossistema. Então, a economia faz parte de um ecossistema, assim como a ecologia. Então, dentro desse olhar, Milton, é, é, ter acesso à informação, mas procurar essa informação, ter uma qualificação para transformar a informação em ação, né? Isso faz toda a diferença, porque uma coisa é você ter acesso aos dados e informação. Transformar isso em conhecimento é outra história.
eu posso ter acesso à mesma informação que várias pessoas e pessoas mais maduras e muito mais preparadas do que eu, transformar alguma informação em conhecimento que eu não faço nem ideia. Um exemplo muito fácil para mim é o seguinte: eu não entendo absolutamente nada das ações na bolsa. Qual que é o papel A, B e C? Por isso, né, eu tenho amigos que entendem e me orientam, ou eles fazem escolha por mim, né? Por quê? Porque essas informações, esses dados que estão disponíveis, eu não sei usá-los e transformá-los em conhecimento. Por isso, cada vez mais que você se aproxima, a classe C+, B, até a classe A, eles têm uma maior possibilidade até mesmo de escolher. E aí vem aquela lógica do preço que eu te falei. Porque nem sempre a classe C, D e E estão, não é que estão dispostas, não têm capacidade financeira de pagar o preço dos produtos socioambientalmente, vamos dizer assim, sustentáveis, né? Porque, exemplo simples, às vezes um papel reciclado vai comprar um papel reciclado, um papel comum, para fazer impressão, que hoje é mais, né, vamos dizer assim, é mais raro, mas o pacote de papel reciclado é mais caro que o outro, né? O produto, vamos chamar assim, orgânico, é mais caro que o outro. Então, esse tipo de escolha depende também da profundidade, vamos dizer assim, do conhecimento, mas também do bolso. Então, a gente tem que entender muito bem de mercado para saber e, aos poucos, né, apesar do problema da fome da humanidade não estar resolvido, o problema do abastecimento está, por incrível que pareça. O problema não é de produzir o alimento, o problema é de distribuir o alimento. Ele não chega nos lugares que passam fome, numa condição acessível para essas pessoas. Isso é um fato. E isso se dá pela mesma perspectiva da informação, sabe? O problema não é a falta da informação, mas é a distribuição dela com conhecimento adequado para fazer disso, né, desse conhecimento, melhorar as decisões das pessoas no seu consumo, né? Então, acho que o viés é esse. É, eu li outro dia, em termos de produto, que uma pegada de sustentabilidade ela ajuda a mitigar a culpa de um consumo de um supérfluo. E o mesmo não acontece com o produto essencial. Então, esse artigo falava que quanto mais supérfluo, mais o consumidor pensa em sustentabilidade. O que você acha disso? Faz Eu acho sentido? que tem fundamento, viu? Eu acho que tem fundamento. É, é, o problema do supérfluo é quando a gente pensa no mercado. O mercado não é um mercado de necessidades, né? O mercado não é de necessidades, o mercado é de desejos. Então, a lógica do supérfluo, ela nem pega muito bem quando você entende isso no mercado, porque se o mercado é de desejos, não é de necessidade, a rigor, por essa lógica, não existe supérfluo, porque o desejo da pessoa é para aquilo. Ela deseja aquilo por, né, pelas motivações, pelos estímulos que ela tem, ela deseja aquele relógio, né, que ele serve muito de joia, de status, etc., mas ele até marca as horas, né? Ou até aquela caneta, que ela até escreve, mas o objetivo dela não é esse, né? Então, se você tiver uma coisa ecologicamente correta, então ele vai dizer que ele está ajudando, né, o mercado dessa forma. Não deixa de ser, porque em algum momento também essa organização da qual ele adquire algum produto, algum serviço, ela está empregando pessoas, ela está remunerando o acionista, etc. Então, esse recurso ele está circulando no mercado. Eu tenho dificuldade de entender, né? O supérfluo às vezes é na minha cabeça e não de quem está pagando por. E aí, ô Milton, há uma diferença bacana de entender o que é, qual que é a diferença de demanda e procura. Porque procura e demanda dentro da economia são consideradas a mesma coisa, né? E o é.
Só que a palavra procura, ela tem uma variação que empobrece a demanda. Porque muitas vezes a procura ela é entendida como curiosidade ou interesse. Exemplo, eu tenho interesse, por exemplo, algum interesse por carros esportivos, né? Mas o máximo que eu cheguei perto foi das miniaturas que eu tenho na parede aqui da sala ao lado. Por quê? Porque meu interesse, a minha procura, não se transforma em demanda. Porque demanda é seu interesse, sua procura, com poder de barganha, quando você pode pagar. Se você tem poder de barganha e interesse, você tem demanda. Caso contrário, você só é um curioso, né? Só um interessado que procura, né, se informa, etc., mas não vai comprar. Então, para quem compra, não é supérfluo. Para Certo. quem avalia ou tem interesse, aí classifica como supérfluo, né? Então, tem Bem, essa variação aí no mercado. você acha importante as empresas, pequenas e médias, terem produtos sustentáveis, mesmo se a princípio não gerar um valor econômico muito viável, mas pensando em longo prazo, no seu portfólio? Milton, Ou desenvolver um produto para não ficar fora do. é, olha só, eu não tenho dúvida que em breve, né? O em breve não é depois da manhã, né? Mas é, é, esse mercado que a gente comentou aqui, ele é crescente. Ele é muito crescente. E ele é crescente porque as pessoas vão amadurecendo e vão percebendo os impactos do seu consumo diante dos mercados com os quais essas pessoas frequentam. Então, ter produtos ou ter um portfólio inteiro de serviço barra produto sócio, né, ambientalmente corretos, vamos dizer assim, pode fazer as empresas se assegurarem no futuro próximo de serem sustentáveis economicamente. Para isso, elas têm que focar em determinados mercados. Quando o seu mercado é muito amplo, sua estratégia genérica, né, usando o Michael Porter, né, é de custos e não de diferenciação, né, isso é mais raro, mais difícil, é mais commodity, né? Mas quando isso não é, né, esses focos eles são relevantes e eles valorizam a sustentabilidade. Então, acho que ter um portfólio dessa natureza é relevante, sim, e pode assegurar à empresa a perpetuidade, né? Pode assegurar essa transição. Às vezes a empresa tem que fazer a transição do seu portfólio. Não é uma mudança de estalo também, porque o mercado não está preparado para mudanças de estalo. Ele não é assim. Ele não respeita isso, por sinal, né? Ele desconfia disso. Ok. Em se tratando de pequenas e médias empresas que não o têm, você vê benefícios na criação de grupo de trabalho na empresa de sustentabilidade? Ah, cara, isso é sensacional. Isso remonta à ideia da década de 70, 80, né? Dos CCQs, né? Do, do TQC, do Total Quality Control, né? Que tinha os grupos que, em torno da qualidade, se formavam para poder discutir qualidade, para melhorar processos, para melhorar a sua oferta. Então, quando você faz isso com o pensamento da sustentabilidade, facilita muito, porque você vai ter alguém falando sobre isso dentro da organização, se preparando para isso e contribuindo para isso. Recentemente, você está fazendo essa pergunta, recentemente, mês passado eu estive em Maringá para atender um cliente que é uma empresa de educação corporativa que tem dentro dela um comitê de sustentabilidade, ESG.
Essa empresa ela trabalha para cooperativas é, financeiras, né? Cooperativas também do agro, e ela trabalha primordialmente para cooperativas. E tem dentro dela um comitê que discute isso. Eu fui lá para dar uma palestra para todo mundo e para preparar, junto com esse comitê, perdão, um roteiro de trabalho para 2025, para aprimorar o entendimento interno e a sua oferta externa, até mesmo de cursos para os seus clientes, muito mais baseados na lógica da sustentabilidade, né? Então, isso é fundamental, você ter alguém que esteja conversando, pensando, buscando informação, nutrindo a empresa de uma discussão saudável. E isso aí, em estando, né, dentro da organização, não ser uma coisa importada, né, vem de fora, quanto melhor, porque as pessoas vão ter mais credibilidade naquilo que elas vão apresentando. Eu acho perfeito essa ideia. Perfeito. Eu quero agradecer aí ao professor Elimar por compartilhar esse conhecimento com a gente, também ao Milton por esse diálogo que agregou tanto, né? E peço aí, se possível, algum comentário final, dado que tem tanto, tem tantas possibilidades de desenvolver esses temas todos que o senhor abordou. Queria pedir aí um comentário final a respeito dele. Eu quero fazer dois comentários, se você me permite, Eduardo. Por favor. Primeiro, eu quero fazer uma propaganda, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque no meu site, deixa eu compartilhar aqui, para vocês, né? E para a nossa audiência, o meu muito obrigado, né? Eu coloquei aqui né, o meu site aqui e os meus contatos, né? Mas lá no site no blog tem alguns artigos que tratam dessa perspectiva da sustentabilidade, que ele pode gerar, né, mais curiosidade para as pessoas, mais informação e até mais repertório disso que a gente está falando aqui. Então, lá no elimarmelo.com.br tem mais sobre essa temática, né? Porque eu tenho, como você comentou na apresentação, Eduardo, e eu acabei de comentar, né, no treinamento que eu vou dar, na palestra que eu vou fazer, né, sobre essa temática, é para despertar nas pessoas da organização isso aí. Então, acho que vale a pena, né, como o Milton estava dizendo, entendo o comitê, mas ter um despertar. Eu acho que vale a pena o pequeno e médio empresário despertar isso nas pessoas, seja através do treinamento, de palestras, de formação de comitês, etc. E isso ser um crescente. Porque se crescer dentro da pequena e média empresa, ninguém nos segura, né? Porque nós estamos falando da maioria das organizações do planeta, né? Mas muito obrigado aí, viu, a ambos pelo privilégio, pela oportunidade dessa prosa nossa. Nós que agradecemos, professor Elimar, pela verdadeira aula que nos foi dada hoje. Muito obrigado. Eu reitero o agradecimento ao professor Elimar, ao Milton Alves, head do Conselheiro do Comitê de Sustentabilidade, e também a você, que acompanhou o nosso encontro de hoje. A gente se vê em breve no próximo webinar da AC Brasil. Boa noite.